mudança começa muitas vezes dentro de casa. Começa na forma como nós olhamos para aqueles que mais amamos, começa na forma como escutamos e começa, sobretudo, na capacidade que temos de mudar, mesmo que isso nos faça questionar sobre tudo aquilo que sempre acreditamos. Hoje a nossa convidada é um desses casos, alguém que escolheu mudar. Eulália, mulher, mãe e ativista. Eulália era alguém que sempre desejou ter uma família numerosa, mas como chegou a dizer numa entrevista, a vida acabou por lhe cortar um bocadinho as pernas na perda do seu primeiro filho. 2 anos mais tarde é quando nasce a sua primeira filha e depois é também, passado uns anos, que a vida a desafia e acaba então por perfilhar aquele que seria o seu sobrinho e assume o papel enquanto mãe. Depois é também este filho que acaba por a desafiar em tudo aquilo que ela acreditava ser o amor e a identidade. É isso que vamos perceber hoje em conjunto, por isso, Eulália, obrigada por não ter dito que não ao meu convite e por estar hoje aqui connosco. É um privilégio muito grande estar contigo, dar-te a conhecer a minha história de vida, que hoje olhando para trás sinto uma mulher super abençoada, uma mulher super... Deus deu-me o dom de eu poder mudar a minha vida sem me machucar. Porque há coisas na vida que depois deixam-nos ficar grandes mágoas. Eu não tenho nenhuma mágoa, nem do passado, nem do presente. Porque o passado está lá atrás, o presente está à minha frente. E eu faço o meu presente para poder ter no futuro um futuro radioso e dar à minha família um bom estar, um bom ambiente, um bom carinho, o amor. O amor na minha casa é o amor verdadeiro. Nós olhamos uns para os outros aqui, criticamos uns aos outros, mas não há desassossegos, não há nada, porque a vida fez de mim uma mulher compreensiva, amada e saber amar. O meu coração é muito grande, onde cabe lá toda a gente. Eulália, isto eu ia começar por perguntar quem era a Eulália, acho que aqui a Eulália falou um bocadinho, mas era um bocadinho por aí que eu queria começar, ou seja, muita gente já conhece a história da Eulália, mas com este episódio queremos também chegar àqueles que não conhecem, então queria começar por aí. Quem é a Eulália, como é que começa esta fase, este percurso como mãe? A Eulália, desde muito nova, foi uma pessoa que muito à frente. Eu ainda me lembro que tinha 12, 13 anos e o meu pai dizia muitas vezes: quem não pôs uma pila a esta rapariga não sabe o que é que... Porque eu era uma pessoa que questionava tudo. E, portanto, na escola fui sempre uma belíssima aluna. Era aluna dos porquês. Desde sempre me interessei muito pela leitura. Lia coisas que eram bonitas, lia coisas que eram feias. E foi talvez essa leitura que fez de mim aproximar-me um bocado à igreja. E eu desde muito nova dediquei a minha vida, 35 anos, ligada à igreja, quer como catequista, preparadora de casais que se iam casar, ia à missa com os meus alunos, portanto, as pessoas da catequese ao domingo. O sábado e o domingo para mim era o escape de dia de semana de trabalho e, portanto, havia coisas na minha vida que eu sabia que existiam, mas como não se passa na nossa vida essas coisas, eu desde sempre deixei correr tudo. E acontece que desde sempre sonhei em ter uma família grande, porque eu vinha de uma família de 14 pessoas. Era isso que eu ia perguntar, não é? De onde é que vem esta vontade e que significado tem querer tanto uma família numerosa? Eu vinha de uma família que era assim, o meu pai foi uma pessoa muito bem sucedida na vida, era Ourives, no tempo do Salazar. Meu pai lidava com os ricos, porque só os ricos é que compravam peças em ouro e prata. Meu pai era mais para a prata. E na minha casa entrava, desde o dono do banco Borges de Irmão, como entrava essas pessoas. E então eu dizia muitas vezes ao meu pai, cuidado, que às vezes a fala que nós temos com essas pessoas, depois um dia mais tarde podem nos alojar. E o meu pai dizia que eu era tola, que era não sei quanto. E então o meu pai... a minha mãe tinha 14 irmãos que estavam na aldeia, não faziam nada. E então o meu pai disse, olhando a que os teus irmãos não fazem nada, ao menos venham cá para a oficina aprender uma arte. Então a minha mãe foi uma mãe, foi uma irmã, foi tudo para eles. Pronto, eles não vieram todos. Os que vieram, tiveram na casa do meu pai, aprenderam uma arte. Quando já eram adultos, cada um quis fazer o seu percurso. Foram para a França, foram para o Brasil, foram para muitos lados. E, portanto, eu vivi nesse meio. E, portanto, isso dava-me uma maneira de eu ver o mundo diferente. O que é que seria ter uma casa com 5, 6 crianças ali à minha volta. Quando eu namorava o meu marido, questionava muitas vezes sobre isso. O meu marido
sentia-se um bocadinho fora do assunto. Dizia, isso não é para falarmos agora, o que terá que acontecer vai acontecer e não aconteceu. O que é que... Não tinha esse desejo tão presente. Presente. Eu era mais ativa nesse aspecto. Prontos, casámos. A primeira gravidez que eu tive foi uma gravidez utópica, que me marcou muito, seguido de alguns abortos espontâneos, até que consegui, através de um tratamento que eu e meu marido fizemos no Hospital São João Fertilidade, consegui ter uma filha. Essa filha, quando eu soube que estava grávida aos 3 meses, estive internada até a minha filha nascer, porque era uma gravidez de risco, e eu e meu marido temos imparcialidade de sangue, e como não era o primeiro filho, podia nascer uma criança com problemas cognitivos. Acontece que a minha filha nasceu uma criança normal, uma linda menina, tudo muito bem, e eu fui sempre fazendo o meu papel de mãe, com a ajuda da minha mãe, que era o meu apoio, era a pessoa que me dava as diretrizes, não é? Porque nós, quando temos o primeiro filho, precisamos sempre de uma pessoa mais acima de nós, que seja capaz de nos dar determinadas diretrizes. E então, eu ia trabalhar, ia buscar a filha ao infantário e pronto, a minha filha cresceu. Quando ela tinha 13 anos, eu tinha um irmão que estava na França, que tinha 7 filhos. E esse meu irmão, um dia de manhã, acordou e a esposa estava deitada na cama a sangrar por todos os lados. Foi para o hospital, a minha cunhada, teve problemas gravosos, teve uma duração de muito poucas horas e quando eles detectaram dos exames que lhe fizeram, ela tinha dentro do ventre uma criança de 27 semanas. Os médicos sabiam que ela ia falecer, mas tentaram retirar-lhe a criança antes que isso acontecesse e o menino foi para a incubadora. Pronto, ela acabou por falecer, o menino ficou na incubadora e a determinada altura ele foi crescendo, foi tornando-se aquele corpinho minúsculo, foi crescendo, ele foi um grande lutador, começou desde muito pequenino a lutar e a determinada altura o meu irmão é confrontado pela Segurança Social da França, dizer que, olhando que ele já tinha 7 filhos, que não havia possibilidade de ele ficar com o 8º, porque olhando que era uma criança, ou ia para uma instituição de apoio, ou então era dado para adoção. O meu irmão ficou apavorado, ligou à minha mãe, e um dia venho do trabalho e a minha mãe põe-me esse problema. E eu disse, mãe, por amor de Deus, quer dizer, eu já tenho a minha filha com 13 anos, achas que eu vou tornar a voltar às fraldas, aos infantários, essas coisas todas? Mas teve que ser com uma condição. O meu marido pôs logo de parte. Disse logo, vais fazer dele o papel de mãe e o pai ao mesmo tempo, porque eu não lhe vou dar qualquer apoio. E eu, com o apoio da minha filha, conseguimos trazê-lo. Na altura ele ainda foi para casa de uma irmã que vivia com os meus pais, era a mais velha, mas ela também tinha uma vida, depois casou, teve um filho e então o menino voltou, o Sidney veio para a minha casa. Veio para a minha casa, era uma criança muito rebelde, desde bebê, mesmo bebê, muito rebelde, muito mesmo. Foi muito difícil criá-lo, mesmo até já adulto, foi mesmo muito difícil porque não obedecia a regras, não obedecia a nada. Ele queria fazer tudo à maneira dele. E então na minha casa a gente geria-se muito por regras, por tu fazes isto, tu fazes aquilo, porque cada um tinha a sua maneira de poder encarar para que a casa estivesse sempre em condições. E ele não aceitava nada. A minha filha entra na universidade e a partir daí às sextas-feiras, quando vinha, aquilo era um terror lá em casa, porque ela queria fazer dele uma pessoa na escola com dignidade e ele não, tinha os cadernos, que era uma vergonha, ela rasgava-lhe tudo e eu fui sempre aquela pessoa que vinha por cima e deitava a mão e disse, não, ele vai fazer isso bem feito. Então, antes dela chegar à sexta-feira, eu sentava-me com ele na quinta-feira no quarto dele, na secretária, e fazíamos tudo como a minha filha queria. Pronto, e a partir daí ele começou a entender que cumprir regras assim na regra mesmo ele não fazia, mas ia cumprindo algumas. Só que eu, a determinada altura, ele na escola tinha sempre problemas, foi para a escola Pedro Vaz Caminho, os problemas eram consecutivos, cadernetas para assinar, coisas para assinar na caderneta e não sei quantos. Era um aluno que fugia muito à escola, e eu era confrontada no trabalho com telefonemas a dizer, olha, hoje o Sidney não veio para a escola, e isso projetou-se até mais ou menos ao 8º ano.
No 8º ano eu tive um dia uma conversa muito séria com ele e disse-lhe, olha, a tua irmã está a tirar uma licenciatura e eu gostava tanto que tu desses ao estudo para poderes também ter uma licenciatura, porque tu não és burro, tu tens muita inteligência dentro de ti. E ele disse, não, olha, então muda-me de escola. E eu naquela altura surgiu-me um problema grave na minha vida, tive um cancro na cabeça. E isso aí tirou-me o chão. Mas eu não deixei de ir procurar a escola para o meu filho. E então, quando fui à escola de António Nobre, a vice-presidente ouviu-me e eu disse, eu só preciso que a senhora me ajude. Já que eu não vou conseguir ser mãe a 100%, ao menos me ajude-me a ser a 50%. A pegar o meu Sidney, porque o meu Sidney neste momento precisa de um agarrar forte. E então as coisas foram indo, eu fazia quimioterapia, e ele quando vinha da escola, havia dias que falava, principalmente no inverno, mãe, posso ir até um bocadinho à tua cama, vinha. E às vezes dizia-me assim, sabes mãe, eu perdi uma mãe, eu não quero perder outra. E eu dizia, não, a mãe não vai morrer. Ele era muito sensível, o meu Sidney foi sempre uma criança muito sensível. Mas também não referi aqui uma coisa que é muito importante. Quando ele tinha 7 anos, eu confrontei com a realidade. Disse-lhe que não era meu filho, que ele teve uma mãe, que ele tinha um pai e que contei-lhe a história. E ele, na altura, eu disse, tenho ali uma fotografia dos teus pais e vou-te mostrar a tua mãe e o teu pai. E fui buscar uma fotografia do casamento do meu irmão. E ele pôs-se na cama, com os pés tipo chinês, pôs a fotografia encostada lá a um armário e virado para a fotografia era assim, mãe, tu partiste, mas eu agora tenho aqui outra mãe, ajuda-me porque não quero que ela morra. Portanto, o meu filho foi sempre um miúdo que, apesar de não cumprir regras, era muito sensível quando me via sofrer. Ele era o único na minha casa que tinha a percepção de descobrir que eu não estava bem. E isso dava-me uma certa forma de eu começar a aprender a lidar com ele. Ele fez o 9º ano a muito custo, e então na escola pediram-me para eu o pôr numa escola pré-profissional. E eu escrevi no IPTA. Ele foi para o IPTA, tudo bem, e eu de vez em quando ia até à Baixa para circular, para ver. Mãe, estás por aqui, olha, anda a comer comigo, vamos comer. Era só para ver a forma como ele... O meu filho nunca me deu nenhum sinal, nunca me deu nada. A única coisa que eu tinha dele naquela hora era de que ele era rebelde e não gostava da escola. Quando eu vou à primeira reunião no IPTA, em janeiro, sou confrontada com o professor de TIC, que era o diretor da turma, que ao falar-me do Sidney, falou-me do Sidney numa pessoa que eu interroguei e disse, mas está-me a falar do Sidney? Porque o meu Sidney, na boca do professor, era o melhor aluno da escola, era um aluno amigo do amigo, era um amigo que todas as pessoas lá da escola gostavam dele. Ele fazia poemas aos professores, ele fazia poemas às empregadas da secretaria, não havia lá ninguém que não gostasse dele. E eu, na altura, fiquei assim feliz e vim para casa. E quando ele estava na secretária, ele disse-me assim, então mãe, gostaste da reunião? E eu disse, olha filho, a mãe deu-lhe um beijinho na cabeça e disse-lhe, olha filho, a mãe está aqui para te dizer que eu sei que tu vais ser um bom aluno. E eu sei que eu hoje recebi a prova evidente de que tu vais ser uma pessoa muito inteligente na vida. E eu estou aqui para te ajudar. O teu empreendedorismo vai ser tanto que tu vais ter aqui uma mãe para a vida. E então, quando ele completou o 3º ano, o 12º, eles no final do ano têm que apresentar a PAP. E então o meu filho pediu-me ajuda. E então eu e ele criámos uma empresa, com todos os P's que até olho na empresa, e o meu filho pediu-me se eu podia dar um fato preto. Eu disse, filho, um fato preto. Sim, mãe, porque eu quero me apresentar no palco, com slides, a apresentar os meus slides como se fosse um professor. Eu disse, pronto, compramos um fato. Quando ele foi ao palco apresentar a sua PAP, não houve ninguém naquela sala, dos pais, dos colegas e tudo, que não chorassem. O meu filho teve um ato de agradecimento no final, desde a pessoa mais baixa da escola, que era a empregada de limpeza, até à diretora da escola, com um poema que ele fez dedicado ao IPTA. Hoje o meu filho está no quadro do IPTA,
Foi um aluno que passou com 20 valores, um aluno com muita sabedoria, que eles choraram. E depois eu tive a prova disso mais tarde, que um sobrinho meu voltou para lá e quando souberam que ele que era, o Sidney era tio dele, disseram, só quero que tu sejas assim um bocadinho como o Sidney, porque o Sidney era belíssimo. Pronto, o meu filho depois quis embredar, que tirar este curso, aquele, que eles chegam a uma determinada altura, querem ir para todo lado. E então, a partir daí, o meu filho começou-se a especializar em informática. E um dia, vem ter comigo, ele já estava a trabalhar, até ganhava bem, e veio ter comigo que tinha conhecido uma rapariga na internet, que era na Alemanha, e que queria ir lá levar o portfólio porque ganhava muito dinheiro com a área que ele tinha. Eu disse, filho, então e tu vais-me deixar aqui sozinha? Então a mãe teve tanto tempo ao teu lado e agora vou ficar sozinha. Pronto, ele quis ir e eu também não quis cortar as pernas e deixei-o ir. E então ele ao fim de 4 dias veio embora, tinha entregue 4 portfólios a empresas e passado 8 dias eu recebi em casa uma carta que lhe telefonei de uma empresa que eu estava a convidar para ele participar, para ser funcionário daquela empresa. Na altura chorei muito sem ele ver, mas ele foi. Foi e eu não percebia nada de computadores. E como ele tinha deixado lá em casa um computador, fui à Porta Editora, comprei o manual número 1, 2 e 3. O número 1 foi para conhecer o computador, o número 2 foi para já começar a computar e o terceiro já foi para fazer assim coisas mais complicadas. E então a gente ligava-se através da internet. Prontos, há um dia que eu vou de férias e quando venho eu geria uma empresa de estudos de mercado na rua Sá da Bandeira, que era a Ipsos, e as colegas perguntavam-me se eu tinha ido ver foi só a Alemanha ver o teu filho? Eu disse, não. Eu ia tantas vezes de férias e nunca ninguém me perguntava para onde eu ia. O que é que aconteceu? Aconteceu que uma colega disse assim, estas estão sempre a perguntar se eu fui ver o meu filho. Não ligas nada. Olha, depois vou-te pedir para tu ires comigo à minha casa, porque ela tinha tirado um peito fora para pôr uma coisa nos armários. Quando chego à casa dela, ela põe-me em frente a um computador. E o que é que eu vi? E isto com a minha vidinha religiosa, sempre de cá no meio, sempre vi o meu filho a dar uma entrevista à 19.pt a dizer que desde os 15 anos, que era artista porno desde os 15 anos, que fazia filmes na BCI. E eu lá ler. E que era homossexual e que não sei que, não sei quantos. Eu disse assim, E eu, tumba, caí para o lado. Fiquei para o lado, estive na casa dela, vim para a minha casa, sem dizer nada a ninguém. À noite deixei o meu marido ir para a cama, deitei-me com ele. Quando ele estava a adormecer, vim para o computador e toca a computar para ele a dizer, afinal de contas, do que é que se passa? Que porcaria desta entrevista tens daí a dar? E não tinha contado a ninguém? Não, nada, fiquei sozinha com aquilo e ele não me respondeu. É assim, o meu primeiro contacto com ele sobre isso foi aquela dor grande de, primeiro, eu ainda não sabia muito bem o que era ser homossexual, porque era uma coisa que eu ouvia falar, mas como não passava nada na minha vida, não ia pesquisar nada disso. E depois eram os filmes na BCI que me deixaram cá a pensar. A partir de uma determinada altura, ele não me respondeu, no dia seguinte a coisa ainda foi mais dura, as palavras ainda foram mais duras. E ele a seguir bloqueia-me no computador, nas redes sociais e no telefone. No telemóvel e no telefone fixo. E eu não tinha meios para poder contactar com ele. Conclusão, escrevi para o consulado, escrevi para todo lado, porque eu sabia que ele estava na Alemanha, mas aonde? Não sabia aonde. E então há um dia que eu escrevo para vários consulados, porque o consulado lá respondeu-me que não havia nada de registro de Sidney Moura Fernandes lá. E eu disse, mas ele está lá, e até fiquei muito doente, chorava muito, tinha muita inquietação, e um dia senti-me na obrigação de ter com o meu orientador da igreja. Então aí foi terrível para mim. Se eu já estava mal, mais mal fiquei. Porque ele disse-me, olha Lália, é assim,
continua com a tua vidinha aqui na igreja, porque olha, o teu filho nem é teu filho. E ele quis ir, foi por espontânea vontade dele. E, portanto, deixa-o lá andar, que ele já é adulto e ele que se mexa. E eu disse, padre, então, mas você, não podes fazer isso, tens de continuar aqui, nem não esquece. Eu disse, não, eu não vou esquecer uma pessoa que entrou na minha vida com 7 meses e coisa que tem 20 e tal anos, eu não vou esquecer essa pessoa. Eu acho que a igreja neste momento não está a ser a igreja verdadeira, porque eu lembro que Maria Madalena foi a única pessoa que era prostituta que se pôs de joelhos no dia em que Cristo estava numa cruz. E o padre está-me a mandar, vai-me desculpar, mas eu não estou a aceitar nada disso. E vim para aqui, a casa aquilo na cabeça, e a partir desse dia deixei de ir à igreja. Foi uma dor muito grande para os meus pais, foi uma dor muito grande para a igreja, tive 3 vezes lá as pessoas na minha casa, mas eu mesmo tinha decidido, porque achei que naquela altura a igreja não era de Deus, a igreja era do homem. A pessoa que me estava a falar não estava a falar em nome de Deus, estava a falar em nome do homem. Então eu montei na minha casa um altar, que ainda hoje tenho, com a santa da minha devoção, que é Santa Rita, com a imagem de Jesus, e todos os dias de manhã pedia ajuda, iluminai o meu filho, seja ele onde estiver, porque eu não sabia nada dele. E durante quantos anos é que foi esta procura pelo Sidney? E eu estive 6 meses e tal à procura do Sidney. E há um dia eu visitei sites que hoje eu não acredito que os tivesse visitado. Visitei sites horríveis, visitei sites horrorosos, que eu mesma nem sabia que aquilo era possível fazer-se, sempre à procura dele. Mas há um dia que eu estou na internet, eram 4 da manhã, e eu estou a completar, a meter, e de repente aparece-me um site que diz assim, Foster Riviera. E aquilo bateu-me. E eu disse assim, engraçado, olha, Foster, lembra-me a Judy Foster, que é uma artista, ela é lésbica, é uma artista que eu e ele gostamos, e Foster lembrava-me o nascimento do meu filho na França. E eu carreguei. Ao carregar, eu tive uma lança que me cortou a meio. O meu filho estava completamente nu, num gradeamento que parecia uma cadeia, com um pé posto de fora, com umas botas sem cordões, a dar uma injeção na pila. E eu disse, meu Deus, o que é isto? Então ele é homossexual? O que é para a sexualidade é preciso dar injeções na pila? Quer dizer, aquilo baralhou-me de uma maneira tão grande que eu tive ali 1 hora e tal a chorar. Ao fim dessa hora de chorar, fui para a cama. Fui para a cama, a minha inquietude cada vez era maior, tornei-me novamente a levantar, tornei outra vez a ver a imagem. E eu disse, meu Deus, eu preciso de encontrar este filho, seja de que maneira for. Eu tenho que o encontrar. E então, na imagem, no fundo, tinha www, e eu tirei aquilo tudo. E depois de manhã, deixei o meu marido ir trabalhar. E ninguém sabia de nada. Nada, então. Ninguém. E eu liguei para um amigo meu e disse, Filipe, preciso da tua ajuda. Diga, dona Eulalia, assim, olha, eu vi o meu Sidney, já o encontrou, eu disse, não sei se o encontrei, eu vi o meu Sidney numa situação assim, e queria que tu me visses que é isto www, o que é e tal. E ele disse, olha, eu agora estou numa reunião, lá por volta de meio-dia, eu ligo-lhe a dizer alguma coisa. Então ele descobriu através desses dados todos que era em Colónia, que ele estava, e o nome da dita cuja, empresa e a residência. E então eu disse-lhe, olha, então vais-me tentar arranjar uma viagem para eu ir ver o meu filho, procurá-lo. E a dona Eulalia, isso é muito perigoso, a senhora disse, Filipe, o perigo eu sei bem com ele. E então ele arranjou-me, eu meti-me dentro de um avião. E como é que a Eulalia justificou assim esta viagem? Porque ninguém sabia de nada ainda. O que é que eu fiz? No dia anterior preparei a mala, meti debaixo da cama dele, deixei o meu marido ir trabalhar, a seguir peguei na mala, meto-me no metro, saio no aeroporto vou para fazer o check-in, fiz o check-in, uma mulher sentia-me assim, eu parece que andava nas nuvens, porque eu tinha a imagem do meu Sidney que eu ia encontrar e que aquilo para mim não era verdade. Aquilo era uma fantasia, era uma coisa qualquer. E então eu ia dentro do avião, quando o avião aterrou. E o que é que ia a pensar durante esta viagem? Eu dentro do avião pensava que aquilo não era verdade. Aquilo não era verdade.
Aquilo era qualquer coisa que estavam ali a falsear, que não, por tudo que o meu filho tinha, pela ideia que eu tinha dele, o meu filho não era capaz de fazer isso. O meu filho não... E depois, às vezes, até falava sozinha, que a senhora aqui ao meu lado até espreitava a ver se... E chegou-me a raiva por uma, eu nem lhe respondi, porque eu também não sabia qual era a língua que a mulher estava a falar. Quando cheguei lá, cá fora, estavam os táxis, eu cheguei à beira de um senhor e disse: a mim, português. E dei-lhe então o papel onde estava a morada da empresa e o nome da empresa. E ele fez-me assim com a mão que era 3, era 30 euros para me levar lá. Então eu fui ter com ele, fui ter com o meu filho. Quando cheguei lá, cheguei à beira das meninas e perguntei: Madre de Sidney Fernandes. E ela, senhor, sim, pegaram no telefone, mandaram-me sentar e eu sentei-me, passado um bocado. E ele aparece. Ele aparece-me, quando ele me aparece, olha para mim e eu vi o meu filho urinar-se todo para as pernas abaixo. E eu olhei para ele desceu os degraus, veio à minha beira, deu-me um abraço e disse: espera aí um bocadinho que eu vou lá acima buscar a minha mochila. Pronto, ele foi buscar a mochila, isto é a parte que mais me dói. Foi buscar a mochila e eu fiquei ali. E disse: mas afinal de contas, isto é uma empresa, o que é isto? Não é verdade o que eu vi. Não é verdade, não é verdade. E fiquei ali 15 minutos a matutar na minha cabeça. Comecei a ver a aterragem do avião, comecei a ver tudo. Aquilo que se passou para trás, estava naquela morte, estava-me a passar na minha mente. Então ele chega, naquele sítio onde ele trabalhava, passava lá comboios, autocarros, era um tipo modal, mas coisa tipo modal. Metemos-nos no comboio e saímos pertíssimo da casa dele. Andámos para aí, sei lá, 10 minutos a pé. Quando chegámos à casa dele, eu fiquei perplexa. O meu filho tinha uma casa linda, linda como o sol. Tudo muito arrumado, porque, como eles dizem, foi sempre uma pessoa muito arrumada. Tudo muito arranjado, só que ele chegou, meteu-se na casa de banho e eu sentei-me num sofá e ele tinha uma cadelinha. A cadelinha veio para a minha beira e ele esteve lá no quarto de banho e tal. Eu estava tão cansada mentalmente, não era de esforço, era de cabeça, que acabei por adormecer. Acabei por adormecer, quando acordei eram para aí 7 horas da manhã e não o vi no quarto, não o vi na cama. Eu disse: pronto, mas agora já sei que aqui é a casa dele. Então em cima da mesa tinha assim um papel: mãe, hoje aqui é véspera do carnaval. Eu vou trabalhar até às 4 horas, a seguir vou-te comprar uma fatiota para tu ires comigo logo à noite ao carnaval, mais os meus amigos. Se quiseres comida, vai ao frigorífico. Se quiseres pão fresco, vai à padaria ao cimo da rua. O código de entrada é 6969. E eu disse: sim senhor, leva-me o cão, a cadelinha a passear. E eu tomei um banho, vesti-me, peguei na cadela, vim àquele quarteirão fazer o reconhecimento, fui à padaria, comprei o que tinha a comprar e vim para casa. E então liguei a televisão, era raito, não percebia nada, mas ao menos. E naquele instante, que foi longo, muito longo, aquele bocado em que eu estive à espera que ele chegasse, eu coscobilhei a casa toda. Guarda-vestidos, os quartos de banho, a cozinha, tudo. Não encontrei lá nada que me dissesse: o meu filho é homossexual ou o meu filho é artista porno. Era tudo uma perfeição. Então as camisolas ia do branco até ao preto por degradê. As meias eram todas dobradas, as cuecas dobradas, pareciam uns pensos. Assim, eu era assim: este gajo não mudou mesmo nada. E sentei-me no sofá, nisto eram 4h30, e ele chega com um colega e mostra-me, dá-me um fato de hipopótamo. E eu disse: ó filho, vais connosco e tal. E atenção que tens que levar uma cerveja na mão. Ó filha, mãe não bebe cerveja. Mas tens que levar, toda a gente tem que levar uma cerveja na mão. Eu, está bem. E então nós fomos para o carnaval, andámos lá até às 5 horas da manhã e estive lá 13 dias. Nunca consegui falar com o meu filho sobre o assunto. Só no dia que eu me vim embora, tinha avião ao 12h30, fomos para o aeroporto às 9 da manhã e o meu Sidney disse-me: senta-te aí.
Eu sentei-me, passado um bocado, ele vem com uma tábua, com tudo quanto havia, ovos mexidos, não sei quanto, bacon, não sei mais o que. Eu disse, para que é isto? Isto agora nós vamos nos sentar aqui a conversar como dois adultos. Até agora estivemos a brincar, então agora, já que tu estás cá, vais-me ouvir o que eu tenho para te dizer e vais repostar o que tiveres a repostar. Então, uma das coisas que ele me acusou logo foi das palavras que eu lhe mandei nos 2 e-mails, no primeiro Naquela e no altura que segundo depois ele e-mail. bloqueou. Arrependi-me naquela hora. E então ele disse-me, olha mãe, é assim, eu na cidade do Porto já era muito conhecido, porque eu ia a festas gays. Eu já sou gay desde os 15 anos. Nunca te disse nada, filho, mas não me desses a perceber, não. Eu acho que não tinha a coragem, depois de tu que fizeste ao longo da minha vida, te dar aquele desgosto naquela hora. Mas hoje entendo que chegou a hora certa para te dizer. Eu hoje sou um homem super feliz, eu tenho um emprego, ganho 12 mil e tal euros nesse emprego e aquilo que eu faço a nível de pornografia é uma coisa de entretenimento. Não julgues tu que eu ganho um monte de dinheiro a fazer pornografia, que não se ganha muito dinheiro a fazer pornografia. E eu agora é que me estou a tentar especializar para ser o porno gay. E eu disse, pronto, e olha, mas agora só quero que tu daqui para a frente me saibas entender, porque eu estou-te a contar a verdade. E sei que tu vais ser capaz de entender. E eu disse, pronto, começámos a conversar e ele disse, portanto, vai procurar apoio, que lá no Porto há várias instituições a quem tu podes procurar apoio. E o apoio que eu fui, quando vim, eu disse-lhe a ele assim, olha filho, depois de tudo que eu aqui vi, eu trazia muitas pedras, muitos pedregulhos para te tirar, mas eu já os engoli todos. Mas vais ficar a saber, tu um dia ainda vais ter muito orgulho nesta tua mãe, porque eu vou me tornar uma ativista dos direitos LGBT. E a primeira coisa que eu fiz quando cheguei aqui a Portugal foi ir à Biblioteca Municipal do Porto, onde andei lá 5 meses seguidos, a escobilhar livros sobre a pornografia, sexualidade, onde até criei um bolsário com as palavras que as pessoas na sua orientação têm, porque as palavras dos gays são diferentes, dos héteros são diferentes, das pessoas que são lésbicas são diferentes, e então eu fui criando um glossário para quando estivesse com a pessoa não me sentir tão mal por saber o que eram aquelas palavras. E então eu aprendi muito e filiei-me na Amplos. Fui à Amplos. Quando eu entrei na Amplos, geralmente os pais quando entram a primeira vez na Amplos vão muito... Quero só explicar, desculpa interromper, Aula, só Sim, para quem sim. nos está a ouvir que Sim. possa não conhecer a Amplos, Sim. a associação que é? A Amplos é uma associação de pais e mães pela liberdade e orientação sexual, que ajuda todos os pais, como eu, que naquela altura estávamos baralhados. E então num momento que para vocês também era de descoberta? Pronto. E então eu fui para lá, mas eu quando cheguei lá, eles notaram que eu já ia um bocadinho mais à frente do que aquelas pessoas que vão para a primeira vez. E então eu aprendi muito na Amplos. A Amplos foi a minha escola. A Amplos foi onde eu aprendi aquilo que eu sou hoje. E depois, com a vinda, um dia elegeram-me para eu fazer parte da COMOP, que é a Comissão Organizadora da Marcha de Orgulho do Porto, e eu era a representante da Amplos nessa organização. Então aí é que eu aprendi muito, porque falava com várias pessoas de várias orientações, deu para eu perceber aí verdadeiramente o que era cada causa e que cada um defendia. E a coisa que me tornou a mulher mais feliz da vida foi eu ter a coragem, no dia da primeira marcha minha de orgulho, subir a um palco e fazer um discurso que pus, não digo toda a gente, mas a maioria daquela gente toda a chorar. Porque eu fui àquele palco falar de amor, falar aos pais e às pessoas que estavam ali com os seus filhos. E também falei para aqueles que, quando estivessem em casa a ver a passagem das televisões, soubesse que houve uma mãe que teve a coragem de subir ao palco e pedir que os filhos sejam tratados de amor e coração, porque os filhos são nossos e nós é que sabemos ter entender, não é os outros. E começa logo na nossa casa. E foi por isso que começou tudo na minha casa. E começou tudo por eu ser
uma pessoa que, quando me senti segura, é que comuniquei à minha família, em jantares, fui à aldeia, fui a todo lado, comunicar à minha família quem eu era. Quando eu ia à Marcha de Guimarães, chamava a minha família para me vir na Marcha de Guimarães. Quando eu ia à Marcha de Braga, chamava a minha família para ir à Marcha de Braga. E foi aí que eu aprendi e foi aí que eu acho que me tornei uma ativista. A minha causa no ativismo é o amor. É o amor. Eu acho que sem amor nada é possível. E foi o meu grande amor, o amor incondicional que eu tive ao meu filho e tenho, que me levou ao ponto de onde eu estou. Eu hoje estou com 74 anos, mas eu não conto a idade. A minha idade está na cabeça. Eu hoje considero-me uma mulher sábia, considero-me uma mulher que tenho sempre uma palavra amiga para aqueles que sofrem. Sou muitas vezes solicitados por rapazes que me conhecem no Facebook ou que já me viram nas marchas, que estão a passar. Então, no tempo da pandemia era terrível. Eu cheguei a ir a Santarém, eu cheguei a ir a Leiria, eu cheguei a ir a Lisboa, a caso de que os pais aceitaram os filhos tal qual como eles eram, mas na pandemia chamavam-nos cogumelos, bois e não sei quantos, e os filhos estavam em princípio de suicídio. E eu desloquei-me da minha casa para ir até a casa dessa gente. E lembro-me de uma vez ter falado com uma mãe em Santarém, que essa mãe virou por completo. Hoje é uma das minhas maiores amigas, ela tem hoje um filho que me ama do coração. Nós os dois somos uma pessoa só, porque ele diz que eu fui a única pessoa que consegui fazer com que os pais o vissem como ele é. Porque nós temos que aceitar os nossos filhos como eles são. Os nossos filhos são nossos. Porque os nossos filhos são como os pássaros. Os pássaros, quando nascem, os pais vão buscar comida para lhes meter no biquinho. Quando eles querem começar a voar, os pais pegam neles e vão ensiná-los a voar. E depois, quando eles querem ir voar, os pais têm que os deixar voar sozinhos. E aí eu entendo que fiz exatamente isso ao meu filho. O meu filho voou, andou para o mundo, anda para o mundo, ainda hoje está em Sevilha, já esteve em Amsterdão, mas esteve sempre aqui. Uma mãe que o acompanhou desde a primeira hora, que eu e ele fizemos um pacto com este cordão, que foi a minha aceitação para o filho que ele era e ele aceitar-me como a mãe que eu sou. E, portanto, eu hoje, como disse inicialmente, sou uma mulher super feliz. Tenho tudo. Uma boa família, uma boa casa, bons amigos. Para mim, eu não tenho inimigos. Para mim, são todas as pessoas amigas, até os conhecidos são meus amigos, porque eu vivo muito com o amor. No trabalho, na aceitação dos meus amigos, na minha família, tudo quanto há, vamos à minha mãe. A minha tia é que vai saber resolver, a minha mãe é que vai saber resolver, o meu marido, ela é que vai saber resolver. Portanto, eu sou a matriarca, sou aquela pessoa que diz uma coisa e eu digo aquilo com tanto sentimento, com tanto amor, que eles veem que eu sou fidedigna naquilo que eu faço. Portanto, eu não tenho rancores, eu não ganho rancor a ninguém. Eu espero que, quando este programa for para o ar, que os pais e os filhos e os jovens, quando o virem, que se lembrem que primeiro é na família. É à família que eles têm que dizer: mãe, eu sou este, eu sou aquele. Porque cada ser é aquilo que ele quiser ser. E nós, pais, só temos que os saber aceitar. Porque se eu tiver um filho ladrão ou se tiver um filho drogado, eu não vou deixar no meio da rua. Os pais não podem fazer isso. Não podem nem devem. Porque senão não havia tanta infelicidade cá fora. E, portanto, eu continuo a dizer que hoje já não é com tanta destreza que eu faço o meu trabalho, porque já, como digo, já me custa subir, já me custa andar, já me custa, mas tudo está na minha cabeça. Eu, quando quero fazer uma coisa linda, eu faço. Nunca prejudiquei ninguém na minha vida, nunca. Tento sempre ajudar aquele mais pobre, tento sempre ajudar as pessoas. Eu, até dezembro do ano passado, fazia parte da ReFood Internacional, andava a distribuir comida à noite, fazia parte de uma associação que era o Grão a Grão, onde distribuíamos comidas e bolos e pão, mas olhando a que o meu marido teve uma doença grave, eu fui obrigada a ter que deixar. Com muita pena da ReFood, que ainda hoje me telefonam quando precisam de alguma coisa minha. E pronto. E a minha vida foi sempre viver para ajudar o próximo.
com amor, carinho, porque o mundo hoje está tão virado ao contrário que se nós não dedicarmos amor a ninguém, nós sabemos que ainda há muita gente a sofrer. Nós sabemos que ainda há muitos pais maus. Nós sabemos que ainda há muitas famílias que são egoístas. Nós sabemos isso tudo, mas se não houver no mundo meia dúzia de pessoas que façam o chamamento dessas pessoas, o mundo cada vez vai ser mais difícil. E nós estamos a ver, a nível da comunidade LGBT, tudo que era adquirido, nós estamos a perder lentamente. E nós nunca podemos dizer isto é meu, não é, não. Isto é dos malfeitores, aquelas pessoas que não podem ver a comunidade LGBT. E, portanto, eu acho que as instituições, e eu estive no domingo, que foi o lançamento da bandeira, eu falei com o Presidente da Câmara e disse-lhe, eu ando aqui desde há 15 anos que eu ando aqui. E fiquei muito triste de ser convidado várias pessoas para virem ao lançamento da bandeira e não ser mandada uma mensagem à COMOP, Comissão Organizadora do Porto, da marcha. E eu quero que o Sr. Presidente, a partir de hoje, crie na sua Câmara, seja de onde for, algo que puxe mais para o LGBT, porque nós somos uma comunidade que uma vez por ano trazemos à nossa cidade 25 mil pessoas. E como o Sr. Doutor disse no discurso do Futebol Clube do Porto, que quer uma cidade inclusiva, uma cidade com igualdade, comece por aqui. E ele disse-me tudo que precisar, está aqui a doutora Gabriela, fala com ela que tudo se vai fazer. Lá está, o meu amor esteve acima de tudo. Oh, Lália, e como é que é, não só neste dia tão importante, onde se mobilizam mais de 25 mil pessoas, como a Lália disse, mas mais do que nesse dia, como é que é ser todos os dias esta inspiração, principalmente para os jovens, e queria trazer aqui um bocadinho a nossa conversa para os jovens, porque como a Lália disse, os direitos têm estado cada vez menos garantidos. E como é que é ser esta inspiração e ser também este colo com tanto amor para estes jovens que muitas vezes sabemos que ainda não têm a retaguarda dos familiares quando assumem ou ainda nem sequer têm coragem de o fazer. É muito importante as redes sociais. Ultimamente não as tenho usado muito, como disse o meu marido, estava a passar uma fase muito má, de uma doença, mas as pessoas que me procuram nas redes sociais, muitas vezes depois em telefonemas particulares, são os jovens que estão em risco. E os jovens que estão em risco sabem o que querem. E então convidam-me muitas vezes para eu estar com eles, seja de onde for, num jardim, numa praça, numa coisa qualquer. E depois convidam-me de ir à casa das pessoas, falar com os pais. E eu vou dizer a todos esses a quem eu já lá fui, eu consegui que os pais entendessem que o filho tem que ser aquilo que ele quiser ser. E, portanto, aqueles jovens que ainda estão no armário, eu tenho no meu Facebook, eu chamo-me Lália.almeida211@gmail.com. Nós vamos pedir aqui ao nosso editor para pôr depois, por favor. Para qualquer assunto que eles se sintam com dificuldade, seja na escola para resolver, porque a escola às vezes também é um entrave. As escolas hoje, derivado à carga horária dos professores, aos trabalhos que os professores fazem, à falta de pessoal para tomar conta das crianças, à falta de várias nacionalidades que aparecem nas escolas, do sistema que cada um adota para se poder esconder, o bullying. Sim, acaba por ser um local de risco em vez de proteção. E, portanto, essas crianças, e também adultos, porque nas universidades passa-se exatamente a mesma coisa, as pessoas que nos devem cuidar de nós, às vezes são as professores que nos fazem assédio. E, portanto, essas pessoas não estão ali para fazer assédio, estão ali para nos ensinar. E então eu peço a essas pessoas, quando se sentirem que estão sozinhas, que procurem, que vão, por exemplo, à Rede Execo, que vão, por exemplo, os pais amplos, porque nós estamos ali de braços abertos para receber todos os pais. E a Rede Execo, idem aspas, e outras, que procurem, porque nós temos soluções para dar, mas se as pessoas quiserem ficar em casa, fechadas nos seus armários, essas pessoas vão apodrecer e vão apodrecer a sua mente.
e nunca mais na vida poderão sair à rua porque estão cheios de medos. Porque as nossas ruas também são muito perigosas, as nossas praças, as nossas vielas, as nossas avenidas. Em cada canto a gente tem perigo, mesmo as pessoas que até nem têm nada a ver com a comunidade. E, portanto, eu dedico a minha vida a esses jovens para os tentar ajudar e dar-lhes um chamamento, dizer, procurem e vão à Marcha do Orgulho do Porto, porque vocês vão de lá ver que esta mãe leva um coração tão cheio que abraça aquela gente toda. E eu fico às vezes tão contente porque a minha mensagem passa lindamente. Os jovens entendem e eu valorizo os jovens. E eles são pessoas que têm que ser muito valorizadas, porque todo jovem tem uma ideia de fazer as coisas à sua maneira. E às vezes as coisas não devem ser como eles pensam. Se eles tiverem um apoio de uma instituição, de uma orientação, esses jovens têm que ser valorizados. Porque assim, nós, como eu disse, o mundo cada vez está a ser mais perigoso. Nós estamos a ver sociedades que eram de uma fase e que agora estão noutra. Estamos a ver países onde as pessoas têm que se esconder em casa a 7 chaves porque nem sequer podem vir à rua. E isto não pode acontecer aqui no nosso Portugal. O nosso Portugal é muito pequenino. E nós temos que... Eu queria deixar aqui uma mensagem aos pais, a todos os pais que neste momento tenham em casa algo que os perturbe nesta área, que procurem a Amplos, que vão a Amplos. E aos filhos, eu peço-vos que procurem instituições onde eles possam dar a conhecer aquilo que querem. Porque se eles não derem a conhecer aquilo que querem, nenhum de nós sabe, porque nós não somos bruxos. E, portanto, eu como uma mulher de 74 anos, o meu mundo é os jovens. O meu mundo é os jovens. E eu quando vou à marcha, seja do Porto, seja das marchas onde eu vou, fico muito feliz quando eles me vêm abraçar, quando me pedem para tirar uma fotografia, porque a mensagem entrou. E isso é muito importante. O ler um manifesto, ir lá ler não sei o quê, e mais não sei o quê, eles ouvem. Mas quando eu falo de amor, quando eu falo da dedicação, da valorização, do amor que eles têm que ter pelos outros, terem ao lado deles as pessoas que os amam, quem não ama não presta, afastar essas pessoas que lhe querem mal, saírem do caminho mau para entrarem num caminho bom, isso para eles entra. E os jovens ouvem-me muito. E é por isso que eu ainda hoje ando aqui. Lália, agora queria lhe perguntar, porque a Lália trouxe aqui e bem o seu percurso e toda esta história, principalmente para quem não conhecia, e agora se calhar queria fazer só uma ou outra pergunta. Sim. Principalmente, como é que foi fazer esta desconstrução pessoal? Porque a Lália começa a contar os seus anos na igreja, conta inclusive o que lhe foi dito na igreja, como é que é fazer esta desconstrução e este confronto com aquilo que sempre idealizou e de repente não é nada disto? Pronto, então é assim, a igreja não. A igreja para mim, ponto final. A igreja recolheu-me mal. Nós hoje, todos nós sabemos que a nossa igreja está podre. Todos nós sabemos que nos sítios da igreja onde a gente vai pedir amor, que abusam, fazem coisas que não devem fazer e, portanto, a igreja para mim desapareceu do meu mapa. Eu quando quero pedir, peço na minha casa. O eu agora saber que aquilo que eu idealizei, que era mau, que era coisa, eu hoje entendo que eu tive medos, como qualquer pessoa. E é assim, quando nós temos um filho que nem sequer é nosso, que nos foi dado por um atrito como foi o do meu filho, nós temos que olhar por ele ainda melhor do que se ele fosse filho de nosso mesmo. Porque essa criança, quando me foi dada, eu quando recebi meu filho na minha casa, eu lembro que no berço disse-lhe assim: podes crer, tu um dia vais ser o filho do meu coração. E eu tenho 2 filhos. Tenho o meu Sidney e tenho uma filha com 48 anos, a minha Susana. Muitas vezes perguntam-me: olha lá, eu falas tanto só do teu filho, a gente sabe pouco da tua filha. E eu digo: olha, é assim, a minha filha viveu e cresceu sem quase eu me aperceber. A minha filha tirou uma formatura que nunca me deu
desgosto, nunca foi uma aluna que foi sempre da quarta até tirar a licenciatura, sempre belíssima aluna, sempre tudo, nunca. E em contrapartida, eu tive o meu Sidney, que foi aquele que arrancou do meu coração aquele, aquela, aquela união que eu tinha, que pensava que era sagrada, que pensava que ia viver para toda a vida dentro de mim. E foi com a história do meu filho que eu entendi que o meu filho precisava do amor incondicional e eu não precisava da igreja para lhe dar. Porque eu entendi por mim mesmo que naquela ajuda que eu estava a dar ao meu filho, eu queria que o meu filho, um dia mais tarde, olhasse para trás e dizer-me como ele me diz hoje: mãe, às vezes tu parece que és de ferro, mas tu não és de ferro, tu és de aço. E vivo com este amor. Eu amo os meus filhos da mesma maneira, mas o meu Sidney está sempre presente no meu coração. Primeiro porque está ausente, está fora do país. E está num país que não é o meu. E eu estou sempre preocupada, sempre, todas as vezes. Sidney, está tudo bem? Sidney, está a correr tudo bem? Pronto. E a situação, neste momento, corre lindamente para mim, corre lindamente para as pessoas que estão comigo, e eu acho que Deus ainda me vai deixar andar aqui mais uns anos para eu poder expandir o meu amor. Temos percebido, Eulália, ao longo do episódio, que esta história deixou de ser apenas sua. Passou a ser um bocadinho de todos que por si se cruzam, um bocadinho do mundo, e esperemos também que com o lançamento deste episódio possa ser ainda de mais pessoas, mas é uma história em que de alguma forma a Eulália sente que também está a dar voz àqueles jovens que não tiveram ou ainda não têm aquele apoio dos familiares, e se calhar eu estou a focar-me um bocadinho nisto, não que o resto dos assuntos que também temos abordado não sejam importantes, mas porque efetivamente, como a Eulália disse, os jovens precisam realmente de se sentirem acolhidos. Eu gostava de lhe perguntar, o que é que sente que ainda falta para estas realidades serem aceites? Será a falta de informação? Porque eu lembro-me que a Eulália há pouco disse que quando regressou da Alemanha ficou 5 meses na biblioteca a ler e a querer saber mais. Mas nós estamos também muito rodeados de informação. Será a informação? O que é que será que falta ainda às pessoas? É assim, há alguma falta de informação, mas a informação não é tudo. Falta é a capacidade mental dos pais entenderem que eles não podem fazer a vida dos filhos. Os filhos, quando chegam a uma determinada idade, têm que seguir o seu caminho. Porque hoje nem todos podem ser Cristianos Ronaldo, hoje nem todos podem ser engenheiros, nem todos podem ser arquitetos, mas todos podem ser o ser que quiser ser. Cabe aos pais, é dentro de casa, como eu continuo a dizer, que os filhos têm que se aproximar dos pais e dizer: mãe, eu estou com este problema. E a mãe e o pai têm que ter capacidade, se não a tiverem, de procurar locais onde se possam informar, como eu disse, ou nem amplos, ou até a nível das redes sociais, ou até a nível da biblioteca, porque não a biblioteca, que está cheia de livros maravilhosos, que se leem e que se devora assim para saber, porque uma pessoa que à partida não sabe muito bem o que é, ou não sabe a situação em que o filho vive, há muitos meios para procurar, assim os pais queiram e assim os filhos também queiram. E há outra coisa mais importante que eu quero dizer aqui aos jovens, é que eles nunca se devem, como é que eu ia dizer, automutilar porque não foram aceitos. Não foram aceitos, mas eles têm que procurar locais onde têm que ser aceitos. Porque não é eu contar a um amigo meu: olha, eu sou homossexual, como é que eu vou contar à minha mãe? Olha, eu sou trans, como é que eu vou dizer à minha mãe? Essas coisas todas, não. Ele primeiro tem que ser em casa. E depois, se em casa não se resolverem os assuntos, então procurar os locais, porque, como eu disse, há locais próprios onde os jovens e os pais se podem informar. E, portanto, hoje, a nível das redes sociais, já nós podemos procurar algumas coisas, não digo todas, porque algumas são até um pouco, assim, um bocado mentiras, mas... Também é preciso termos cuidado. Ora, Com pronto, temos que ter certos cuidados, não dar a nossa vida, a expor a nossa vida logo na primeira coisa que nos aparece, isso não, isso nunca se deve fazer. E tentar sempre pensar numa coisa sempre o jovem. Eu tenho valor,
Eu tenho que dar a conhecer o meu valor. Porque se ele não tiver essa performance de pensar que tem valor, esse jovem nunca mais vai a lado nenhum. E tem outra coisa que ele também tem que fazer. É quando está à beira de uma pessoa que é contra ou que está sempre a espicaçar, essa pessoa não precisa estar na vida dele. Porque essa pessoa só lhe está a fazer mal. Ele tem que procurar as pessoas que coabitem com ele no mesmo problema, na mesma situação, mesmo que até nem seja da comunidade LGBT. E, portanto, é a mensagem que eu quero deixar aqui, quer aos jovens, quer aos pais, que hoje, olhando que o mundo cada vez está mais renitente em até nos querer tirar aquilo que já foi adquirido, nós não estamos, nenhum de nós está seguro. Porque hoje fala-se das terapias de conversão, fala-se no aborto, fala-se nessas coisas todas. E nós temos que ter força e coragem de podermos ir todos para a rua, dizer quem somos, como somos e o que queremos. Porque as instituições públicas também têm que nos aceitar da maneira que a gente é. A grande mensagem é também unirmos, não é? Ora, pronto. Não nos rendermos e não baixarmos os braços. E nunca podemos. Nós estamos todos a trabalhar para o mesmo. Independentemente de uma pessoa não gostar de mim, eu não vou eliminar aquela pessoa porque nós estamos a trabalhar para o mesmo. E, portanto, quando temos que chamar a atenção por qualquer coisa que não está a ser bem entendido por essa pessoa, eu sou a primeira a chamar. Eu sou a primeira pessoa a chamar. Olha, que tu estás a ver o problema mal. E é assim, aí há outra coisa muito importante. Nunca nos devemos evidenciar por aquilo que somos. Porque a comunidade é toda uma. Independentemente de haver várias origens e vários géneros, a comunidade é só uma. E nós temos que estar todos uníssonos, porque assim mostramos a coesão, mostramos que estamos todos ligados e que não há meios nenhuns que nos possam... Porque, por exemplo, os governos tentam atormentar-nos. Hoje com aquilo, amanhã com as terapias de conversão, depois com aquilo. E nós ficamos atarantados. Não, nós temos que fazer algo para mostrar a essas instituições a nossa união como conceito LGBTQIA+. Que estão aqui, que não se vão calar, ora, e que existem. E que existem, porque as associações, os governos, as câmaras, as juntas, têm que ter algo dentro da sua cidade conectado com o LGBT. Não podemos estar numa cidade onde não há algo numa Câmara que vise o LGBT, ou uma freguesia onde a gente sabe até que há numerados agregados familiares, onde existe, por exemplo, na freguesia onde eu moro, há muita gente que está ligada ao LGBT. E nós, na minha junta, eu não vejo nada que possa, não fazem uma reunião, não levam pessoas a falar e não levam nada. E isso compete à Câmara, às juntas e a essas instituições. Porque nós sozinhos também podemos fazer, mas essas instituições também têm que assumir que dentro da sua cidade, neste caso no Porto, recebem 25 mil pessoas num dia, que venham de cascos de rolha, que venham de muitos lados, e, portanto, se a nossa cidade quer ser uma cidade inclusiva, como eu acabei de dizer atrás, temos que fazer isto. Quanto mais união houver, mais o LGBTI é metido na cabeça destas pessoas que só tentam fazer mal. E é isso que nós temos que nos proteger. É dessas pessoas. Eu gostava de ser muito, muito transparente com a Lala antes de terminarmos, que é tudo aquilo que eu, de alguma forma, tinha preparado, foi ainda melhor sendo comandado só pela Lala, porque eu cheguei a um ponto que percebi que realmente o que é importante de se ouvir, não sou eu, por muito que de alguma forma eu tenha tentado orientar com algumas perguntas, realmente é o Lália. É esta bagagem, esta história de vida, mas acima de tudo o amor que tantas vezes foi falado aqui, porque acho que o maior gesto de amor não pode ser continuarmos, não é, com as nossas certezas, como a Lália falou logo de início, mas é realmente a coragem que teve de se questionar sobre estas certezas pelo seu filho. E disse que no último dia, antes de vir embora da Alemanha, que lhe disse que ele se iria sentir muito orgulhoso de Eulália porque ia virar uma ativista. E eu tenho a certeza absoluta, mesmo não estando aqui o Sidney, mas ele também já deve ter dito que estará
super orgulhoso e eu também, como jovem, eu também como profissional da área social e que todos os dias ao máximo tento rodear de informação e de pessoas como eu, Lália, para poder ajudar estes jovens, tenho a certeza que, tal como eu, todos estão orgulhosos, veem uma inspiração na Eulália e por isso é que eu quero dizer que decidi deixar comandá-la esta conversa porque acho que realmente foi o mais importante. Eu também me fui emocionando, também tivemos aqui um intervalo a dizer que isto já é muitos anos a Eulália a virar frangos. E agradecer mesmo, eu tenho a certeza que este episódio vai ser muito importante a todas as pessoas que chegarem e que nos vamos ver, não tarda nada, não é? Encher a nossa cidade. Muito obrigada pelo convite. Espero que a minha mensagem passe, que foi com essa intuição que eu aqui vim. E quero agradecer à Saber Compreender pelo trabalho maravilhoso que realiza às pessoas que tão vulneráveis estão hoje no nosso país. E são instituições como a Saber Compreender, já que às vezes o Estado não faz o seu papel completo, eu quero agradecer pelo trabalho maravilhoso que vocês fazem. Um beijinho grande em todas as pessoas que aqui trabalham. É a minha mensagem. Obrigada, Eulália. A quem ficou desse lado, espero que até ao fim vamos todos pensar que espaços é que nós estamos a criar. Estamos a criar espaços onde as pessoas possam ser verdadeiramente elas, possam verdadeiramente ser felizes. Vamos todos pensar um bocadinho sobre isso e, acima de tudo, que este episódio vos tenha tocado tanto como me tocou a mim. E até ao próximo.